2003 sabendo que eu faria o meu TCC sobre o Silvio Santos. Desde o primeiro período, e eu me lembro de professores e amigos, né, no início, falando, você vai mudar de ideia, todo mundo muda de ideia no trajeto, não sei o quê, não sei o quê. E eu queria fazer o meu TCC sobre o Silvio Santos. Só que não foi fácil, né? Imagina, para eu fazer um TCC sobre o Silvio Santos, sem entrevistar o objeto da pesquisa, o TCC não valeria de nada. E na época, o meu orientador falou, olha, ele não era muito fã do meu tema, tentou me tirar isso da cabeça o tempo inteiro. E eu dizia, não, eu vou conseguir entrevistar o Silvio Santos. Fabi é elegante, né? Ele não era fã do meu tema, não era fã do Silvio, né? Mas ela é elegante. E aí, eu tentei, eu tô falando de 2003. E o recorte era histórico? O meu recorte era o poder de persuasão do maior comunicador do país. Esse era o recorte. E eu tentei, através da assessoria de imprensa do SBT, como a Isabelle disse aqui, e-mail naquela época era mato, gente. Falar isso hoje, as pessoas, mas você não mandou um e-mail? Eu me lembro que o meu e-mail era Hotmail ainda. Ai, o meu também. Tá vendo? Então, esqueci a senha. Então, não era tão fácil. E eu tentei por um ano, através de uma assessoria de imprensa do SBT, que chegava a me responder de vez em quando, dizendo que o Silvio não daria entrevista. E aí, uma noite, insone, eu já sendo muito cobrada pelo meu professor, pelo meu orientador, tendo que entregar a monografia, senão eu teria que pagar mais um semestre de faculdade. Meu Deus. Resolvi escrever no Word toda a minha história. Escrevi no Word tudo. Por que eu queria entrevistar o Silvio, qual era a minha relação com ele, afetiva, a minha formação também, por que eu resolvi fazer jornalismo, que esse era o meu tema, etc, etc. E comecei a mandar e-mails para o Silvio, aleatoriamente, eu não tinha o e-mail do Silvio. E aí comecei, s.santos@sbt.com.br. Não acredito. Senhor, comecei a mandar. E eu mandava, e-mail voltava, eu riscava. Mandava, e-mail voltava, eu riscava. Gente, mas que trabalheira! Não, pensa no matemático falar, minha filha, olha só. A probabilidade. A probabilidade não existe. Mas aí que tá. Eu sabia que era @sbt.com.br. Já era alguma coisa. E eu sabia que tinha um ponto, porque o e-mail da assessoria também tinha um ponto. E naquela época, as empresas era meio que tudo igual, sabe? fabiane.pereira@sbt.com.br. Eu fui por essa lógica. Um dos e-mails não voltou. Quando eu acordo, tem a resposta do Silvio dizendo que me daria entrevista. Ele mesmo. Ele me deu a entrevista, copiou a bendita assessora que há um ano me enrolava. E aí eu fui até ele com as minhas fitinhas cassetes, fiz a entrevista que eu queria, ele foi extremamente simpático. E ele me falou uma coisa que eu acho que a Isabelle, que trabalhou com ele pessoalmente, né, pode se identificar. Porque na época que eu fiz essa entrevista, eu deixei muito claro que era para cunho educacional, que era por conta do meu TCC, etc. E a primeira pergunta que ele me fez foi essa, para que era, né, a minha entrevista e tal. E eu expliquei para ele e disse, antes de começar a gravar, você quer que eu assine alguma coisa provando que eu não vou comercializar essa entrevista nem nada? E ele me disse assim, imagina, não precisa assinar nada. Se eu não confiar na palavra das pessoas, eu vou confiar em quê? Maravilhoso. E me deu a entrevista. E, verdade seja dita, eu fiz 2 perguntas e ele foi falando. Ah, que ótimo. Fiz a minha entrevista, mas, né... Isso é porque ele não gostava dele. Aí eu mudava a fitinha cassete, porque, né, gente, fita cassete, gravador, assim... A estudante de jornalismo, a gente tinha aquele gravador. Entendeu? Eu tinha também. E eu levei a minha maquininha, shot, como é que era o nome? Cybershot. Cybershot, pra fazer uma foto com ele. Eu fiquei tão tensa na hora que eu não fiz a foto. Não acredito. A única prova que eu tenho disso eram 5 ou 6 fitas cassetes. Elas existem até hoje. Conserva. Então, agora, depois disso tudo, elas já estão para ser digitalizadas. Esse tamanho meu... Claro. Mas Seu durante medo. muito tempo, elas ficaram jogadas, enfim. Não acredito. Agora, eu quero só saber uma coisa antes de passar para a próxima. Qual a nota que você tirou no seu TCC? Então, o meu orientador, eu estava até falando com o Muca nos bastidores, o meu orientador só me disse o seguinte, se você conseguir entrevistar o Silvio, eu não quero nem ler, eu vou te dar 10. Não sei se ele leu, mas eu tirei 10. Ah! Olha.